Segundo vídeo falando sobre, dando continuidade sobre a arte barroca, né? O professor fez no primeiro vídeo a introdução, falou um pouquinho sobre a arquitetura e vamos falar então a respeito da pintura barroca. O que o professor quer que vocês entendam então? Que dentro da pintura barroca nós vamos encontrar não só temas religiosos, como também cenas do cotidiano. Por que isso? Porque esse movimento ele acontece tanto em países católicos, né, quanto em países protestantes. Marcou segunda metade do século XVI, passando pelo século XVII, né, onde é o ápice, até ali lapsos temporais, início do século XVIII. A pintura barroca apresenta a manipulação da cor por seus efeitos emocionais, né, que vão da calmaria dos tons claros, né, aos mais ardentes e luminosos matizes de cores escuras. Então você tem aquela característica do claro escuro, né? Esse claro escuro vem trazendo todo o impacto, toda essa questão de sentimento, essa questão de emoção, né? Apresentam formas exageradas e sensuais que assumem, vamos dizer assim, uma dramática postura emocional, tá? Não só dos personagens, como da cena de uma maneira geral. E os artistas eles vão preferir interpretar cenas no ápice, né? Ou seja, você tem uma encenação teatral. O que é a encenação teatral? A cena está acontecendo e ela é congelada em um determinado momento. Só que qual é o momento, né, que ele propõe isso? Naquele momento mais dramático, no ápice, naquele momento de maior intensidade, de maior destaque, né, que marca tudo aquilo ali. Então você tem essa questão de uma encenação teatral marcando o ápice, tá? Nós vamos ter essa composição assimétrica e radial, que foi uma característica utilizada pelos artistas do barroco. As figuras elas vão parecer sair da posição central e ganhar, vamos dizer assim, as diagonais da tela. Dentro do movimento barroco, você vê que a composição dos personagens da cena ela sai desse meio, dessa ideia central da tela, e ela ganha essas diagonais. Você consegue perceber isso pelo efeito de luz e sombra, pelo fecho de luz, pela cena. Um dos primeiros artistas que nós vamos encontrar é o Tintoretto, né? Ele vai trabalhar essa questão que envolve a intensidade da luz e da cor. Veja, por exemplo, aqui, nesse trabalho dele, você percebe que a linha diagonal, a linha inclinada ou a perspectiva, ela ganha mais esse lado esquerdo da tela, né? A nossa esquerda. Vejam que a perspectiva, a linha dela, vai muito mais para esse lado esquerdo da tela do que o lado direito, tá? Quer ver outra coisa? Uma outra pintura bem famosa dele, essa daqui, A Última Ceia. Veja como ele trabalha, né, a encenação teatral. Você tem toda uma encenação teatral, toda uma movimentação, você tem todo um efeito de claro e escuro, e você vê o quê? Que a linha que envolve a mesa, né, ela ganha o quê? Ela ganha totalmente a diagonal. Bem diferente se fosse para a gente comparar com a Última Ceia do Da Vinci no Renascimento, né? A Última Ceia do Da Vinci, você tem a mesa com uma linha horizontal, ela ganhando o meio do painel, né, do afresco e tal, então totalmente estruturada. O barroco você vê que é bem diferente, né? Você vê
que esta encenação teatral, a movimentação dos personagens, a valorização das cores, essa questão do claro e escuro é muito marcante. Veja, ó, uma outra coisa, aquela simbologia que o professor tinha falado para vocês lá na arte cristã primitiva vem aparecendo, tá, em outros movimentos posteriores. Gente, olha o drapeado, a vestimenta, como essa linha curva, sinuosa, ou melhor, espiralada, ela marca os personagens, a vestimenta desses personagens. Um outro ícone vem a ser o Caravaggio, né? Esse cara aqui é um dos principais nomes, vamos dizer, né, do movimento barroco. Você tem trabalhos que envolvem, vejam, por exemplo, a Vocação de São Mateus. Você vê que a cena ela está muito mais voltada para a nossa esquerda, né? Ao invés dela ser colocada no centro da tela. E o que reforça isso é a iluminação artificial. Você vê que vem uma luz da nossa direita para a nossa esquerda. Você tem um fecho de luz. E qual é esse fecho? Qual é a linha predominante? É uma linha inclinada. Eu pulei uma imagem aqui, ó. Veja o tocador de alaúde. Por mais que ele esteja no meio da tela, vocês estão vendo que o fundo ele é preto? Por que o fundo é preto? Para poder destacar, colocar em evidência o tema, o personagem e tal. Só que nesse fundo dá para você ver o feixe de luz. Né? O feixe de luz, lá no fundo, você vê o quê? Que ele ganha esta linha inclinada, essa linha diagonal. E olha no rosto dele. Do nosso lado esquerdo, o rosto dele é bem luminoso. Do lado direito, você vê que o rosto ele tem uma sombra. E você vê que a sombra, esse fecho da sombra, então ganhando essa diagonal. Tá? Então, e sempre, ó, vejam que os temas, eles sempre vão ser representados no ápice, né? Naquele momento muito mais dramático, ó. Tá? Vejam, a crucificação de São Pedro, ó, olha o nível, né, de detalhes, a riqueza de detalhes que ele consegue. Né? Olha aqui, ó, alguns temas, no caso, né? Como o Caravaggio ele marca a Itália, então você encontra muitos dos temas religiosos, tá? Envolvendo essa questão, né, da religiosidade, do cristianismo. Isso daqui é um trecho da Bíblia, né, em que você tem Saulo, um soldado romano que perseguia os cristãos, e em um determinado momento ele vai receber um chamado divino. Então esse é o momento em que ele recebe um chamado de Deus, e aí ele vai se converter em Paulo, né, fundador do cristianismo e tal. Então ele aparece no chão, caído, de braços abertos, como se ele estivesse recebendo esse chamado, os olhos, né, fechados, como se os olhos dele fossem cegados por esta luz, né, esse chamado divino. Olha só, São Tomé. Gente, olha a riqueza no drapeado, no detalhe, a expressão facial destes personagens, o fundo escuro, né, para colocar em evidência. Olha, é muito bem elaborado para poder causar todo o impacto, certo? Em nós, os observadores. Então vejam que a linha espiralada marca a vestimenta, a encenação teatral, o claro e escuro, certo? Sempre ganhando as diagonais da tela. Então você tem esta riqueza, né, de detalhes. Isso é muito marcante. É uma oposição, vamos dizer assim, àquelas pinturas do Renascimento, né, que eram totalmente coerentes, ali, racionais, organizadas. Tá? E nós vamos encontrar também Andrea Pozzo, que ficou conhecido por pintar o teto das igrejas. Ele usou
de uma técnica, né? Ele valoriza muito o uso da perspectiva para nos dar essa sensação de que os tetos se abriam para os céus. E aí, quando você pega o barroco fora da Itália, né, você vai encontrar esse barroco holandês, você vai encontrar o barroco na Espanha, certo? E ele vai seguir as mesmas ideias, tá? Só que o que muda, vamos dizer assim, foge um pouco aquela questão dos temas religiosos, né? Que nem o Rubens, ele trabalha muito com essa questão das cores, né? Ele valoriza muito esta ideia de você priorizar a cor mesmo, né? Para causar um impacto visual, tá? no observador. Depois nós vamos encontrar um outro artista que vem a ser o Frans Hals, né? Aqui, ó, a importância da iluminação. Você vê que o trabalho dele já é bem mais, olha só, há aquela encenação teatral e tal, só que você tem um efeito de luz e sombra bem mais, vamos dizer assim, nítido, né, em relação àquele claro escuro do Caravaggio, que era uma coisa bem carregada, né, aquele fundo todo preto e tal. Aí temos também Rembrandt, né, que vai trabalhar a emoção por meio dessa gradação aí da claridade, do claro e escuro, né? Ó, então vejam que aqui na lição de anatomia do Dr. Taupe você tem o cadáver, né, com uma intensidade luminosa muito grande, a ronda noturna. E aí você tem Vermeer, né, que vai retratar o cotidiano das pessoas. Né? Ele busca uma valorização de detalhes do cotidiano que muitas vezes nós passamos despercebidos. Né? E um dos trabalhos mais famosos dele é a Moça com um Brinco de Pérolas. Então o Vermeer, ó, veja que ele sempre aborda cenas muito mais ligadas ao cotidiano. Tá? Aí na Espanha nós vamos ter o El Greco, né, que vai trabalhar com a verticalidade. Ele tem uma característica de trabalhar uma linha mais vertical, uns personagens mais alongados. Ó. Aí você tem um caráter mais religioso por parte dele. E por último o Velázquez, né, que vai retratar cenas do cotidiano, tá? Tanto de pessoas comuns quanto da burguesia. Tá? Então isso que é legal no movimento barroco, ele retrata toda um geral, vamos dizer assim, certo? E depois a escultura, tá? A escultura ela vai conservar as mesmas ideias da pintura, esse sentimento emocional, dramático, tá? Toda essa ideia de linhas curvas, espiraladas, certo? A encenação teatral, a cena no ápice. Aqui, ó, no baldaquino, dá pra gente ver aquela ideia da coluna salomônica que eu falei para vocês. É como se ela fosse se torcendo. Tá? Olha só, êxtase de Santa Teresa. Então você vê que tem toda uma encenação teatral, uma valorização da expressão facial, do drapeado, a linha curva, espiralada, né? Então aí nós temos um ícone que vem a ser o Bernini, tá? Olha só, Fonte dos Quatro Rios, certo? Então a escultura ela segue as mesmas ideias da pintura barroca, né? Então sempre buscando, não esqueçam, esse sentimento, essa emoção, né? Esse impacto visual no observador, ok?